Comunicador, só para relembrar, são as pessoas mais animadas, mais extrovertidas, que são relacionais, elas gostam de animar o meio, gostam de se comunicar com outras pessoas, são mais emotivas, mais sensíveis, mais emocionais. E, né, até contando para vocês, o comunicador é o perfil mais comum dentro da nossa sociedade brasileira, tá? A gente tem os 4, mas o comunicador, ele é bem predominante aqui, né? Então, vocês podem ver que até nas propagandas políticas, que a gente, inclusive, está nessa época, né? Elas têm uma pegada muito emocional, né, para se conectar com a maioria do público, né, toda mensagem em massa, ela precisa se conectar com a maioria, e no nosso caso, a gente tem esse perfil predominante, então, é muito comum a gente ter clientes comunicadores, mas isso vai depender muito do que você vende, por quê? Quando eu falo de população em massa, estou falando do Brasil inteiro. Se eu vendo, por exemplo, vamos supor que eu vendo um software para diretores financeiros. Para ser um diretor financeiro, geralmente ele não vai ter um perfil comunicador como predominante, né? Ele vai ser um perfil mais inflexível, mais metódico. Então, por isso que isso depende muito, e em todos os ramos é possível achar os 4 tipos. Como que os comunicadores se comportam? Eles são comunicativos, eles são animados, eles gostam de interagir, né, muito com as outras pessoas. Eles valorizam relacionamentos e eles não gostam de coisas muito formais. Então, com eles, você pode ser um pouco mais sem cerimônia. Então, se ele soltou uma piadinha, você pode soltar também, porque ele gosta. Então, geralmente, eles são mais informais. Eles não são detalhistas, isso aqui eu acho que ficou errado que eu devo ter duplicado o slide, mas eles não têm nada de detalhistas, pelo contrário, eles não se atentam tanto a detalhes. Eles podem tomar decisões baseadas em emoções, então eles tomam decisões mais emocionais do que racionais, né, no caso de comunicadores. Eles têm dificuldade de falar não, então isso aqui também é um cuidado que a gente tem na hora de vender para comunicadores, porque o que acontece, gente? Como o comunicador, ele é um cliente muito receptivo na hora de você oferecer o produto para ele, etc. Ele é uma pessoa mais aberta, você meio que se ilude assim, nossa, agora eu vou vender, né? Mas ele é o que mais te ilude, porque como ele tem dificuldade de falar que não, se você não deixar ali os pontos bem mapeados, os próximos passos bem definidos, ele vai ser o que mais vai te dar aquela sensação errada de que a venda está perto enquanto ela não está, por essa dificuldade. Então, num primeiro momento, a gente tende, como vendedor, a gostar muito de lidar com comunicadores por conta dessa abertura, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado na hora de fechar a venda e etc., porque eles, assim como eles são mais abertos para você e para quase todo mundo. Então, eles, né, tá olhando com você, tá olhando com mais 3, e aí a gente precisa tomar cuidado com isso para que a gente não deixe de fazer o nosso processo, né, e fique ali só naquela superficialidade e amizade com o cliente. Alguém falou alguma coisa no chat? Deixa eu ver aqui. Ah, verdade, bem comunicador, né? Que o Eduardo vendeu para ele na emoção, né? Falando Isso no mesmo. Imagina se. Ele, Imagina o que ele ia ter. isso mesmo. Que ele conseguiu relacionar um ponto pessoal dele, né? Que era muito importante. Quando Exato. você consegue desenvolver essa fala, né? A gente consegue entrar mais ali no sentimental, né? Trabalhar em cima disso. Muito bacana. Boa. Eles são criativos e cheios de ideias, e eles gostam que as ideias deles sejam reconhecidas, né? Então é interessante a gente saber disso também. Gente, e isso, valorizar ideias, não precisa ser uma ideia mirabolante, não, sabe? Às vezes a pessoa fez um pequeno comentário com você, tipo assim: ah, ontem meu filho chegou com um trabalho da escola e eu não tinha cartolina, eu improvisei com alguma coisa. Pronto, reconhece aquilo que a pessoa falou, sabe? Isso é uma forma de ouvir, de ser empático, de reconhecer alguma coisa. E do que eles gostam e do que eles não gostam? Eles gostam de conversas mais animadas, mais descontraídas, eles gostam de pessoas com energia, gostam desse calor humano. Eles gostam das valorizações, da valorização das ideias deles. Então, como eu falei, não precisa ser uma ideia mirabolante, é prestar atenção mesmo nos detalhes e reconhecer eles, né, de forma genuína, claro, não forçar a barra, pelo amor de Deus, mas reconhecer de forma genuína as ideias.
E eles gostam de histórias de sucesso que envolvam essa parte emocional. Ah, então significa que eu vou ter que ter um caso de sucesso para um comunicador, um caso de sucesso para um analista, um caso de sucesso para um executor? Não, gente. Por isso que aqui a gente aprende não só método, mas a gente aprende também aplicabilidade e comportamento humano. Você pode ter o mesmo caso de sucesso. A questão é como que você vai contar a história. É isso que vai mudar, né? A capacidade de você contar a história de maneiras diferentes é o que vai mudar o jogo. E do que eles não gostam? Eles não gostam de frieza e impessoalidade. Então, como eu falei com vocês, eu sou executora, mas sou comunicadora também, né? Gente, eu tenho pânico. Eu tenho uma pessoa mesmo tentando me prospectar, e ela fala, você deseja fazer o teste gratuito, Ana? Aí eu peguei e respondi assim, sim, quanto tempo dura? Falaremos na ligação. Aí, no dia seguinte, pegou e mandou do mesmo jeito. Você deseja fazer o teste gratuito? Aí eu falei, sim, como eu falei, preciso de mais detalhes e tal. Se você tiver a agenda, pode me ligar. Aí ele pegou e me respondeu assim, como falei, falamos na ligação. Eu falei, como falei, podemos agendar, mas que dia, né, e tal. Então, assim, essa parte dessa frieza que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem processos de venda muito bem estruturados, e isso é muito bom, porque traz mais previsibilidade, traz mais organização, facilita muito o nosso dia a dia, mas a gente não pode ser aquela pessoa Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Que copia o script e manda. Porque isso é muito ruim, traz muita impessoalidade no processo. E as pessoas, né? Os comunicadores, eles tendem a ser mais emocionais, mas no fundo, gente, todos nós somos seres humanos. Então, por mais que a gente ache, né, que a gente é mais racional e tudo, a maioria das nossas decisões no nosso dia a dia, elas são emocionais também. Então, embora alguns perfis precisem de mais racionalidade, estruturação dentro do processo, a emoção, ela faz parte de qualquer venda. E aqui, numa era onde a gente está vivendo, né, inteligência artificial ajudando muito nos trabalhos, etc., não é que a gente vai perder o emprego para a inteligência artificial. Agora, se a gente fizer igualzinho a inteligência artificial faz, ou seja, a gente não fizer a nossa parte, que é a parte humana, de fato, a gente vai ficar para trás. Então, eles odeiam frieza e impessoalidade. Eles não gostam também de discussões excessivamente técnicas, porque eles gostam mais, né, dessa parte mais emocional, emotiva, não gostam de detalhes técnicos demais. Eles não gostam de sentir que eles não estão sendo ouvidos ou que eles não estão tendo as necessidades deles atendidas ou reconhecidas. E como que a gente vende para um comunicador? Primeiro, a gente precisa ser flexível. Então, tudo lá que a gente falou do executor também, e executor e comunicador são perfis que são irmãos, né? Geralmente eles vêm até juntos. Eles não gostam de inflexibilidade, eles não gostam de processos burocráticos. O executor, muito por uma questão de não perder tempo e etc., mas o comunicador por uma outra questão, que é esse fato de ser mais humano, de ser mais flexível, de não ser tão preso a processos. Faça espelhamento e crie conexão. Então, como eu falei, o que é o espelhamento? O espelhamento, gente, a gente vai aprender mais sobre isso também, mas é a gente se espelhar de fato no comportamento do cliente, principalmente no início, quando eu estou começando ali a minha reunião ou a minha abordagem. Então, se ele fez uma piadinha, faça uma piadinha também. E aí, como eu falei, depois você volte para o seu corpo para que você consiga também ter a sua autenticidade. Mas esse espelhamento, ele cria uma conexão muito legal, e eles gostam de conexão, né? Então, isso para eles gera valor. Faça elogios e reconhecimentos genuínos, né? Então, faça elogio a alguma coisa que ele está implantando, ou alguma coisa que ele te contou que ele fez, que provavelmente ele vai soltar um detalhe da vida pessoal, porque ele tem mais facilidade para se expressar do que os outros perfis, né? Os outros vão ser mais fechados. Traga exemplos e histórias emocionais, então isso, né, vai vender muito para ele, essa questão de casos de sucesso que inspiram essa parte emocional. Mostrar o valor emocional e social daquilo que você vende. Então, sei lá, eu estou vendendo mentoria e o meu objetivo é democratizar esse serviço que antes era acessível
para uma camada mais top-down, né? Era um serviço mais top-down. Então, ele gosta desses valores emocionais, barras sociais daquilo que você está vendendo. Para ele é importante. Tome cuidado para a reunião não se tornar um bate-papo, faça combinados. Então, o que é muito comum? Como é gostoso conversar com o comunicador, a gente vai falando, né, e etc. Às vezes você está ali conversando há 15 minutos e não entrou na sua reunião que você tinha que entrar ainda. Então, isso é um cuidado que você precisa ter e ir conduzindo, né, de uma forma empática, mais flexível, mas ir conduzindo o processo que você precisa fazer para que você consiga, de fato, vender, porque você está ali para, né, vender e não só fazer essa parte da amizade. A amizade que você vai criar com seus clientes, ela é válida, ela é ótima, inclusive, para você receber indicações, para ter conexões duradouras, mas no primeiro momento você precisa também vender e não só fazer amigos. Para os comunicadores, uma última coisa, também é muito legal utilizar ponto A e ponto B, só que numa parte, né, para os executores, a gente usa bastante focado em resultado, e aqui a gente usa bastante uma parte emocional. Gente, eu não esqueço, quando eu fui comprar, né, eu estava olhando um apartamento, teve um corretor de imóveis que ele nem foi o que me vendeu, mas ele estava do lado, e ele começou a comentar sobre, né, a questão do apartamento. Eu estava um pouco insegura de tomar a decisão, porque, né, é uma compra difícil, é uma compra de alto valor, de fato, você precisa decidir muito bem, é um negócio que você vai fazer, né, muitas vezes uma dívida, então você fica mais inseguro. E aí, ele foi falando assim: nossa, Ana, eu sei que você está assim sentindo medo, mas não sente não. Imagina só quando você estiver com seus amigos olhando na janela ali um pôr do sol e etc. E foi fazendo eu imaginar, né, como se eu já estivesse morando lá, sem o negócio estar pronto. E aí ele falou assim: olha só, e detalhe, eu estava em dúvida entre esse apartamento e um que é a 500 metros desse. E esse outro era um pouco mais barato. E na minha cabeça, porque lembre, né, eu sou executora também. Então, a parte racional estava falando assim: não, gente, 500 metros de distância, para quê, né? O outro. Ele foi e falou assim comigo: você está achando que 500 metros não faz diferença, mas eu vou te contar lá no futuro. Você mora sozinho, olha aqui, o EPA aqui é do outro lado da rua. Se você morar a 500 metros, como é que você vai, né? Você vai ter que tirar carro, não sei o quê, para poder fazer compra. E ele foi me fazendo imaginar na nova realidade, e que eu não estava imaginando. E aí, gente, duas coisas aqui. O quanto é importante a gente mostrar essa parte do futuro, porque às vezes a pessoa está tão ali engessada dentro de um processo, né, que ela não está enxergando, e tomar, né, fazer uma compra, dar uma implicação, né, uma consequência negativa na hora que a gente vai comprar, porque a gente está gastando dinheiro, a gente não tem certeza se aquilo vai retornar para a gente, né, e etc. Então, trazer essa segurança dá muito resultado. E aqui o segundo ponto dele é a importância de você ter o controle da negociação. Então, não importa para quem você está vendendo, né? Igual no meu caso, eu sou mentora de vendas, já fui gerente de vendas, etc. Ele estava vendendo para mim. Isso não importa se eu entendo de vendas ou não. A forma como a gente toma decisão, ela é a mesma, porque nós somos seres humanos. Então, o fato dele ter falado isso comigo me deu uma sensação de segurança, me deu uma sensação dele me impulsionar a tomar uma decisão que seria boa para a minha vida, né? Então, ele trazer esses pontos me deu bastante segurança, e ele conseguiu entender por que eu estava com medo. E aí, imagina se ele fosse um vendedor mais medroso, assim, né?